Com o passar dos anos, as tecnologias web elas foram evoluindo, de forma que novas tecnologias foram incluídas na especificação inicial e que hoje são largamente utilizadas nas aplicações web que nós estamos acostumados a acessar. Inicialmente, as aplicações web elas eram constituídas principalmente por três tecnologias principais: o HTML, o HTTP e o browser. Com o passar dos anos, outras tecnologias foram inseridas, como por exemplo o CSS, que foi uma tecnologia responsável por tentar separar um detalhamento de apresentação das páginas HTML. Depois, foram inseridas outras tecnologias com a finalidade de permitir a programação e a geração automática de páginas HTML por meio de scripts que seriam executados no servidor e também que, eventualmente, esses scripts poderiam realizar acesso a banco de dados. Depois ainda, historicamente, nós tivemos o movimento Ajax, que tinha como foco apresentar a utilização e a utilidade, né, de scripts que fossem executados no navegador web. E isso foi destacado principalmente com a introdução do uso de JavaScript nas aplicações web para permitir a implementação de interação de scripts que, vamos dizer assim, respondessem à interação do usuário dentro do navegador. A introdução dessas tecnologias, né, o do JavaScript e do CSS, também caracterizaram a segunda geração das aplicações web, né, que seria a Web 2.0. Hoje ainda nós temos uma evolução dessas tecnologias, né? Hoje nós temos o movimento do HTML5, né, que ele representa um incremento das tecnologias HTTP, HTML, CSS, JavaScript, introduzindo outras APIs, outros elementos e outras capacidades que podem ser outras, na verdade, funcionalidades que podem ser utilizadas no navegador. E também temos melhorias do protocolo HTTP, linguagem de programação do servidor, entre outras. Essas tecnologias, elas são frequentemente separadas em camadas e elas basicamente interagem com partes diferentes das aplicações web. De forma que, frequentemente, nós dividimos as preocupações de uma aplicação web entre preocupações do cliente e preocupações do servidor. É claro que essa daqui é uma separação ainda bastante simples, né? Existem aplicações bem mais complexas que dividem muito mais do que isso. No entanto, para fins da disciplina, nós vamos estar focando nessa separação principal, né? Entre tecnologias que são utilizadas no cliente, que são executadas dentro do navegador web, que são elas, o JavaScript, o CSS e o HTML, e tecnologias que são utilizadas no servidor, que basicamente são representadas pela camada de programação do servidor e o acesso ao banco de dados. Essas terminologias elas também são utilizadas hoje no ambiente corporativo, né? Eu acredito que muitos de vocês eventualmente devem já ter ouvido falar sobre termos como front-end e back-end. E o que é importante vocês entenderem é que quando nós estamos mencionando preocupações do front-end, quando eu estou mencionando uma vaga de front-end, por exemplo, eu estou me referindo normalmente a um profissional que ele vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre as tecnologias que envolvem o cliente, que envolvem o navegador web, que são elas JavaScript, CSS e HTML. Por outro lado, quando eu tenho uma vaga de emprego que está associado a um back-end, né, eu estou pedindo um engenheiro de back-end, por exemplo, normalmente eu vou estar me referindo a um profissional que tenha um conhecimento mais aprofundado nas áreas de programação do servidor e acesso a banco de dados. Para ambos os tipos de vagas, normalmente vai ser essencial o conhecimento sobre o protocolo de comunicação, né, do cliente com o servidor. Mas existe hoje um foco maior, vamos dizer assim, um foco diferenciado para ambas as vagas, né, de front-end e back-end. Eventualmente vocês também vão ver um outro tipo de vaga, né, que é um tipo de vaga que pede por programadores de full stack, que eles falam, que normalmente eles vão estar pedindo um profissional que consiga atuar nas duas frentes, né? Às vezes a gente precisa de um profissional com uma visão mais holística, uma visão mais do todo e que consiga atuar nas duas áreas de forma separada.
Outros termos que eventualmente vocês podem ouvir, que também hoje são muito mencionados profissionalmente, né? O termo frequente agora é o DevOps, né? Antigamente nós tínhamos uma separação, né, entre times de desenvolvimento, que eram os times que eram responsáveis por desenvolver a aplicação web, e times de operação, que eram responsáveis pela infraestrutura que executa a nossa aplicação web. E hoje nós temos um profissional bastante dedicado ali, que é o profissional de DevOps, que ele tem como intuito tentar juntar, né, o time de desenvolvimento com o time de operação, trazendo algumas complexidades da parte de infraestrutura para a parte de desenvolvimento e também vice-versa, né? Então ele é um profissional que atua nas duas frentes. E o objetivo dele é não só se preocupar no desenvolvimento da aplicação, mas também na disponibilização dessa aplicação para os usuários. Nas nossas disciplinas, nós normalmente não costumamos focar nas complexidades inerentes à parte de operação, mas focamos mais na parte de desenvolvimento. Mas eu apresento aqui para vocês, mais só para vocês terem uma ideia de onde as coisas se interligam ali.